Boa tarde, hoje 16/16, 26/10, 16/17, né? 26/10/2025. Dia 361 da minha saga de gravar um vídeo por dia todo dia para um ano, e serão 365 vídeos, 365 dias. E faltam 4 dias, sem contar de hoje, então são 5 dias, né? 1, 2, 3, 4, vai acabar dia 30 ou dia 31? Depois eu vejo. E esse fim de semana que tá finalizando, um dos sentimentos que ficou com relação a esse mês de outubro, esse início de primavera. A gente tá em primavera? Acho que sim. Equinócio. Bom, acredito que até 21 de dezembro, então agora é 22, para até essa semana, no auge da primavera, que nós vemos os ciclos dos animais, os ciclos humanos, fertilidade. Não sei, enfim. Mas que a ideia sobre a percepção individual e do que as pessoas em que tem envolvimento e relacionamento as busca de cada indivíduo pelos seus prazeres, né, seus desejos. Acho que eu falei algum vídeo sobre desejos carnais, né, desejos espirituais, eu nem sei. Então, mas é aquilo que te move, né? Acho não, aqui acabei de ver 173, né? E os desejos carnais, os desejos da alma e os desejos espirituais, né? E pensar na ideia de desejo espiritual, de expressar uma identidade, autenticidade, e o que seriam esses prazeres, né? Prazeres espirituais. Lembrando que minha mera, humilde e insignificante opinião, que nesse processo de maturidade, de busca, quando não se tem mais saciedade por aquilo que é da carne, daquilo que é do corpo, né? Daquilo que é da alma emocional, você passa a ter talvez um aperitivo, uma saciedade de desejos que são prazeres, né? Espirituais, né? E isso depende, né, de qual lado da dualidade da própria realidade se está jogando, né? E eu que estou jogando pro lado do bem positivo, daquilo que é a luz, daquilo que é o todo, Deus, a criação, o fluxo, e Jesus Cristo como um ideal de personificação humana. Os prazeres, quando se busca, ele não se desaparece, né? Naquilo que se entende e compreende, né? Depois de não se desejar mais nada, né? Eles apenas mudam de natureza e não passa a ser mais sensação que vem de fora para dentro, né? Como se fosse algo externalizado, né? Mas uma experiência que irradia de dentro para fora, né? Como se fosse uma expressão primeiro interna e você sentir isso, né? Então você passa a ter algo que essa pessoa, ou algo que até mesmo eu estou buscando ter maturidade nesse discernimento, né? E se não busca mais o prazer como fuga da dor, mas como uma expressão de harmonia entre o ser e a coletividade ou o todo, né? Ele encontra máxima maturidade espiritual, prazer na simplicidade do que é de fato real, né? Que reflete algo concreto ao mundo, né? No ato da existência em consciência, no fluxo natural do amor e da verdade, né? Então são vários tipos de prazeres sutis espirituais, né? Então é o prazer da presença, né? Estar plenamente no agora, sentindo a vida pulsar, sem precisar interpretá-la no sentido de ouvir. E entra na ideia do prazer do silêncio, né? O silêncio do vazio, mas aquele que é cheio de sentido, onde que você encontra essa conexão e você passa a aprender, entender e compreender, né? Esse prazer da entrega, né? Quando não
há mais resistência ao próprio fluxo em que se busca e você fica de forma submissa, uma entrega à própria intuição da expressão do divino, né? Então há uma espécie de harmonia entre o eu e o divino, né? E consequentemente vem a satisfação e o prazer da criação, né? Que é se expressar de forma que possa gerar valor às pessoas e aos indivíduos, né? Que é gerar beleza, gerar sabedoria, bondade. Não para ser admirado, mas porque criar é um modo natural do espírito se expressar, né? E essa criação se vê nessas pequenas verdades reais, né? Na beleza, no que é belo, no que é sábio, no que é puro. E claro, né? Não tem como, né? O prazer que todos os dias estou entendendo e compreendendo de uma forma diferente, que é o prazer de servir o outro, de amar o próximo como a ti mesmo, de conhecer e de se colocar no lugar do outro, de como você se agiria com ele como se fosse uma representatividade sua em outra perspectiva e outra realidade, né? Então meio que perceber-se como canal desse amor universal e se alegrar em elevar os outros, né? Sem esperar retorno. Então é buscar amplificar a vibração do outro, porque se diminuir na sua humildade e significância, onde você vai se encontrar essa satisfação daquilo que você busca, né? Então, esses prazeres espirituais é algo que dá vitalidade, né? E o último de todos, o prazer da comunhão, quando duas ou mais consciências em que se encontram com o mesmo objetivo e propósito passam a se reconhecer como uma só, e o amor deixa de ser um sentimento como se tornar um estado de ser, né? E essa comunhão não só em casal ou com relação a pessoas, mas essa comunhão de estar desassociado completamente para servir de fato, efetivamente o todo, Deus, em prol do bem, em prol do reino de Jesus Cristo, em prol da própria consciência em si, para todo dia buscar subir num degrau, entendendo e compreendendo um pouco a complexidade da realidade de forma um pouco mais a fundo. É um dos prazeres maiores que talvez ele plenamente seria talvez a transcendência, talvez, não sei, né? Então é algo que o prazer do espírito está associado ao deleite da existência de ser, né? Então, quando a consciência chega a esse estado, tudo se torna celebração, respirar, olhar, pensar, tocar, existir, conversar, sentir, falar. Todo o seu deslocamento pela própria realidade se torna uma satisfação indescritível, né? Quando você está nesse momento, nesse instante eterno, com tudo. Você não é guiado por decisões próprias, é por decisões em que estejam sempre compactuando em prol de algo mais positivo, que não tenha qualquer tipo de filtro ou viés tomado pelo ego, né? Isso é um estado de complexidade que ainda não consegui entender e compreender, mas que é algo que eu busco. E espero que meu eu do futuro, que esteja vendo esse vídeo aí nos seus 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos no futuro, em uma era, em um mundo em que a robotização, a tecnologia, a integração entre o homem e a máquina, entre as inteligências artificiais, entre todo o processo de harmonia, não só de ser, mas também de estado com o que é o meio físico. Quanto mais os indivíduos e os humanos buscam ser, mais a materialidade busca também compactuar e buscar esse processo de integralidade, né? Então, meio que eu tenho essa observação de que a máquina é o meio físico, né? É a materialidade. E quanto mais nós dependemos das máquinas para facilitar nossas vidas, de certa forma, em algum nível, dificulta mais ainda, né? De se abdicar
de ser. Não sei, é mero humilde e insignificante opinião que ela está sempre mudando, que hoje é um pouquinho sobre o que seria essa ideia de prazer espiritual. Então, o vídeo era sobre um prazer, aquilo que eu busco. Então, muitos do que as outras pessoas sentem, gostam e prezam para outros prazeres e desejos carnais, aqueles que eu estou buscando para me satisfazer são tanto um quanto incomum, né? Então, esse prazer de presença, prazer do silêncio, prazer da entrega, prazer da criação, de servir, da comunhão, são talvez alguns exemplos de muitos outros prazeres do espírito que ainda não tive, eu não tenho discernimento ou consciência por ausência de maturidade espiritual, né? Então, que eu possa entender e compreender no futuro outros prazeres que satisfazem a minha alma, que satisfazem o meu corpo. E é isso, até mais no episódio 360 aí.